Olá a todos, Nikos Pafitis, aqui do ensolarado Chipre, e bem-vindos a este tutorial. Este é sobre a prova 3-1 de fevereiro por março de 2025. E este vídeo em particular foca na tarefa 3, que é Design de Sites. E para este tutorial estou usando o Dreamweaver. Agora eu tenho outro tutorial, se você olhar na minha playlist do Expression Web, onde resolvi este componente, o componente de design de sites desta prova usando o Expression Web. Se você é estudante e usa Expression Web, assista aquele vídeo. Agora, este tutorial em particular vai focar apenas no design de sites. Para a tarefa 4, que é planilha eletrônica, você também pode dar uma olhada nesse tutorial na playlist. E também para a primeira parte deste trabalho, que foram as tarefas 1 e 2, criando o documento de evidências e o gerenciamento de arquivos. Novamente, na playlist você pode encontrar esse tutorial. Então, vamos começar com este tutorial. Beleza, como sempre, vamos para a prova. Esta é a página da tarefa 3, onde você deve criar uma página web para o site da Tomorrow Construction. Crie na sua pasta de gesso uma página web chamada m25plaster.atm. Agora, a pasta de gesso nós já criamos na tarefa 2. Isso foi no tutorial anterior. Esta página web deve ser criada usando uma única tabela e funcionar em todos os navegadores. A tabela deve estar centralizada e ocupar 95% da janela do navegador. A tabela deve ter uma estrutura conforme mostrado neste diagrama. Ok? Então isso parece uma tabela bem simples. Cada célula da tabela é identificada por uma letra que não deve aparecer na sua página web final. As bordas da tabela e das células devem aparecer na página web final. Primeiro, sempre ensino meus alunos a analisar qualquer tabela, independentemente da dificuldade. Estenda todas as linhas para que você possa ter certeza de quantas linhas e colunas você precisa para criar essa tabela. Opa, o que eu fiz ali? Era para ser assim mesmo. E pronto. Então, se contarmos essas linhas e colunas agora, podemos ver que são 1, 2, 3 linhas. 1, 2, 3, 4 colunas. Ótimo. Então isso está claro. Agora, existem algumas tabelas que são mais complicadas. Eu só vi 2 em provas anteriores. E se você não desenhar essas linhas, não vai conseguir montar a tabela exatamente como eles pedem. Então essa aqui é bem simples. Vamos começar com isso. Vamos pular direto e abrir o Dreamweaver. Como eu disse, este tutorial está usando o Dreamweaver. Também existe um tutorial para o Expression Web. Então, como eu disse, se você estiver usando o Expression Web, vá para aquele tutorial na playlist do Expression Web. A partir daqui, vamos em Arquivo Novo e vamos criar um novo arquivo HTML. A seguir, vou fazer isso imediatamente, como prefiro. Você pode salvar antes, se quiser. Depois de criar meu HTML, vou em Arquivo, Salvar como, e vou até minha pasta onde estão todos os meus arquivos. Então, minha pasta chamada Plaster, que eu criei, está aqui. Essa é a pasta Plaster, que eu criei na tarefa 2. Então, vou abrir essa pasta e vou chamar esse arquivo de m25plaster. Pronto, agora é só salvar ali. E isso já deve estar na minha pasta agora. Aqui está minha pasta Plaster, e eu tenho meu arquivo HTML do M25Plaster aqui. Ótimo! Agora vou criar minha tabela, que é uma tabela de 4×3. Agora daqui para frente tem um passo muito importante. Se eu for criar a tabela agora, se eu for inserir tabela, e seja lá o que eu for colocar, digamos 4×5, vamos dizer que isso é 100% ou algo assim. E eu clico em OK. Aqui está minha tabela, mas no WYSIWYG, aqui eu não vejo a tabela. Esse é um erro muito comum que os alunos cometem. Por quê? Por que eu não vejo a tabela? Porque assim que eu comecei, o ponto de inserção dessa tabela estava bem no topo do código HTML. Para algo aparecer no WYSIWYG do meu HTML, precisa estar dentro da tag body, entre essas duas tags. Você pode ver que minha tabela ficou acima de tudo. Vamos desfazer isso.
Para resolver, note que meu ponto de inserção está no topo, onde diz DocType. Isso está errado. Ok, então deixa eu dar um zoom um pouco maior para vocês. Pronto! Então, o jeito mais fácil é clicar aqui onde está o bode para garantir que a tabela seja inserida aqui. Ou, se apenas... Deixa eu voltar. Se eu simplesmente clicar uma vez aqui dentro da área WYSIWYG, você vai ver o ponto de inserção aparecer aqui. Então, se eu clicar ali, pronto, consegue ver o ponto de inserção e a gente pode ver o ponto de inserção aqui. Agora posso criar minha tabela. Então eu vou em Inserir Tabela. Dissemos que queremos 4 linhas. Desculpe, 3 linhas. 4 colunas. Eu quero 95% da tabela. E não diz nada sobre espaçamento interno ou espaçamento entre células agora. Então vamos deixar assim. Diz que tem que estar centralizado no centro da página. Bem, podemos apenas clicar em OK. Aqui está minha tabela. Perfeito. Agora, quando eu clico dentro da minha tabela, em qualquer lugar dentro dela, posso ver na parte inferior, na área de propriedades aqui embaixo. Novamente, se você não consegue ver a barra de propriedades na parte inferior, vá em Janela e certifique-se de que Propriedades está selecionado aqui. Certo? E aqui você tem o alinhamento, e ao invés do padrão eu posso mudar para centralizado. Pronto. Agora minha tabela ocupa 95% da janela, ela está centralizada. Perfeito. Agora eu preciso mesclar minhas células. Na parte de cima, todas essas células estão mescladas. Essas duas estão mescladas. Tenho mesclagem de tabela aqui, célula mesclada aqui, 4 células mescladas ali, e essas deixamos como estão. Então, eu vou selecionar essa linha de cima aqui. E, novamente, na minha barra de propriedades, na parte de baixo, eu tenho o botão de mesclar. Eu posso clicar nesse aqui. Essas aqui eu vou fazer diferente. Vou selecionar essas duas aqui. E dessa vez, eu vou clicar com o botão direito, vou escolher tabela e escolher mesclar células. Então, essa é outra maneira de fazer isso. E a última linha aqui, a gente deixa como está. Próximo passo. Vou em Arquivo e Salvo. E eu sempre faço isso. Não faço isso só para os tutoriais. Eu sempre dou um duplo clique. Assim que termino algo, eu dou um duplo clique e atualizo minha tela para poder ver. Aí está. Eu posso ver como minha página está. E agora eu posso ver que minha tabela ocupa 95%. Como eu sei disso? À medida que eu mudo o tamanho desta janela, você pode ver que minha tabela está ocupando 95% da largura, enquanto eu altero a largura da janela. E isso está perfeito. Ótimo, é isso que queremos. Então vamos voltar para a nossa prova. Já fizemos o número 2 aqui. Isso vale 7 pontos. Isso é fantástico. São 7 pontos direto. Se você observar as tarefas 1 e 2 que fizemos antes, não há muitos pontos extras. Só tem mais um ponto, mas tudo bem. São 8 pontos no total. É como 10% da prova. Certo, então coloque na célula A a imagem do logotipo M25. Ponto JPEG, defina a largura dessa imagem para 100% do tamanho da célula. Certo, agora eu recebo muitas perguntas sobre quando eu defino, quando eu coloco a altura. Eu preciso colocar a altura e a largura? Como eu mantenho a proporção da imagem? Vou abordar isso só mais um pouco agora. Então eu vou clicar dentro da célula A. Aqui está o meu ponto de inserção, essa é a célula A. Agora eu vou em Inserir Imagem, porque eu salvei minha página da web dentro da minha pasta. Dentro da pasta Plaster, imediatamente, ela abre a pasta Plaster para procurar arquivos e está exibindo apenas os arquivos JPEG, porque estou inserindo imagens JPEG. Então, se eu selecionar isso agora e inserir, nós podemos ver. E se você olhar aqui, isso está realmente se espalhando? Ok, e na verdade não está. Bem, se olharmos o código, você pode ver aqui. Vou deixar o código assim. Na verdade, ele colocou a largura e a altura da imagem agora. Essas são as dimensões dessa imagem. Se olharmos as dimensões, lembre-se, colocamos as dimensões na tarefa 2. São 1800 por 500 pixels. E se olharmos aqui, a largura está definida em 1800 pixels.
e a altura em 500 pixels. Agora, não tem as unidades de pixels px ali, então está usando o padrão, que será pixels para imagens. Agora, como a largura e a altura estão fixas, porque estamos dizendo que a largura é 1800 e a altura é 500. Essa imagem não vai mudar de tamanho. Então, se eu salvar isso pressionando Ctrl S e visualizar novamente, agora podemos ver isso. Minha tabela agora não está se ajustando tanto ao tamanho da minha janela, ela só se ajusta até o ponto em que minha janela é maior do que a imagem. Você pode ver, a tabela se ajusta até ali, mas quando a janela fica menor do que a imagem é cortada. E agora eu tenho uma barra de rolagem horizontal. Isso é porque as dimensões da minha imagem são fixas. Se eu fosse mudar agora a largura, digamos, ao invés de 1800, eu coloco 500. Estou dizendo que a largura é 500 e a altura é 500. Agora, obviamente, esta é uma imagem retangular e estou dizendo que ela tem 500 por 500. Então, ela vai se tornar uma imagem quadrada. E por ser quadrada, agora está achatando essa imagem. E o que eu fiz foi destruir a proporção, certo? Então, eu realmente achatei a imagem e é disso que se trata a proporção. Se eu quiser deixar a largura com 500 pixels, então se eu colocar o px e eu quero que a proporção seja mantida, que a proporção da imagem continue igual, eu preciso apagar a altura, porque assim que eu apagar a altura, o que acontece é que ele vai deixar a largura com 500 pixels. Mas como não tem o atributo de altura ali, então a altura vai se ajustar automaticamente, mantendo a proporção da imagem. E pronto! Consegue ver isso? Então agora, essa imagem tem 500 pixels de largura. Eu não sei quantos pixels de altura ela tem, mas eu sei que a proporção está correta. Beleza, é isso que fazemos com porcentagens. Então a questão diz que queremos que essa imagem tenha 100% da largura da célula e mantenha essa proporção. Então o que eu vou fazer dessa vez agora? Eu vou mudar a largura, em vez de 500 pixels, eu vou mudar para 100%. E 100% de quê? Quando usamos porcentagem, significa a porcentagem do item que está contendo a imagem. O item que contém essa imagem é a célula A. Então, se eu colocar minha imagem em 100%, ela vai fazer com que a largura dessa imagem seja 100% da largura da célula. Por maior que essa célula seja, ela vai ocupar 100%. Então, se clicarmos aqui agora, podemos ver que ela ocupou 100% da largura. A altura foi ajustada automaticamente, mantendo a proporção, porque eu removi o atributo de altura. Certo? Agora, o que isso significa? Se eu salvar isso usando o Ctrl S. E agora, ao visualizar, podemos ver que conforme eu mudo a largura da minha janela, a tabela muda de tamanho, mas a imagem também vai mudar de tamanho. Por quê? Porque à medida que a janela fica mais estreita, a tabela fica mais estreita, a largura da célula diminui e a imagem ocupa 100% da célula. Não importa o tamanho da célula. Pronto. E é por isso que fazemos isso. Ok? Essa é a primeira parte. Vamos voltar para a prova. Então, nós completamos isso. Ótimo! Ajustamos a imagem para ocupar toda a célula. Não diz nada sobre a proporção, mas faria sentido manter a proporção, porque se eu não fizer isso, então se eu dissesse, e vamos fazer isso, se eu dissesse que a imagem é como era antes, a altura... Antes era originalmente 500 pixels. Ok, se eu fizer isso, o que vai acontecer é que à medida que eu começo a mudar o tamanho da janela, a altura não vai mudar. Bom, vamos recarregar. Salvar, recarregar. Pronto. A largura está mudando, mas a altura não.
Então, conforme eu mudo as dimensões ou o tamanho da janela, a imagem está ficando distorcida, certo? Isso não faz sentido, faz? É por isso que queremos remover esse atributo de altura. Beleza, Ctrl S para salvar. Só conferindo rápido para não começar errado. Tudo funcionando bem. Ótimo. Beleza, agora isso deve fazer sentido. Beleza, coloque na célula B as tags de vídeo e source para exibir o M20 e 5plaster.mp4. Certifique-se de que os controles estejam visíveis e que o vídeo fique em loop quando for reproduzido. Então, os controles ficam visíveis e o vídeo repete quando é reproduzido. Exiba automaticamente um texto quando o navegador não suporta esse tipo de vídeo. Tudo bem. Diz alguma coisa sobre colocar algo? Bem, não diz nada sobre as dimensões. Agora, como sempre, se não disser nada sobre algo e você mudar algo que eles não pediram para mudar, bem, você não vai perder pontos, certo? Desde que você faça tudo o que deveria fazer. Se você fizer algo a mais e isso não afetar o que deveria ter feito, então está tudo bem. E eu estou dizendo isso porque você vai ver agora. Então vou clicar na célula B. Vou em inserir HTML, vídeo HTML5. Isso adicionou aqui para mim a tag source do vídeo. Aí está o vídeo e também colocou os controles. Agora, se eu selecionar isso novamente na parte inferior, na minha área de propriedades, eu devo ter aqui a origem. Então, vamos apenas clicar nesse vídeo. Aí está. Pronto, eu tenho a origem, vou clicar na pasta. E aqui está o meu vídeo. Agora, as dimensões desse vídeo, se eu apenas clicar em Ctrl S e mandar salvar, e agora eu visualizar, as dimensões são exatamente as dimensões originais desse vídeo, seja qual for a resolução. Ele não vai mudar de tamanho conforme a janela ou tabela muda, pois não defini dimensões. Quero que isso aconteça, mas faremos depois. A próxima coisa que eu quero fazer é adicionar os controles. Então, com essa tag de vídeo aqui selecionada nas propriedades lá embaixo, a gente pode ver os controles e deixa eu só fazer isso aqui. Vamos notar que a tag de vídeo possui controles. Eles foram adicionados, mas também quero que ela fique em loop contínuo. E novamente, lá embaixo, você tem a caixa de seleção. Clique nela. E agora está com controls igual a controls. Loop igual a loop. Isso basicamente significa que uma vez que você reproduza isso, ele vai ficar em loop. Agora, eles podem pedir para você garantir que o vídeo seja reproduzido automaticamente. Então, se eu pressionar salvar agora, Ctrl S para salvar e visualizar, podemos ver que se eu recarregar isso, não vai começar a tocar automaticamente, porque eu não mandei. Se eu clicar em reproduzir, então ele deve continuar em loop. Deixe-me só colocar isso aqui, e você pode ver que está em loop sem parar. Beleza? Então vamos parar isso. Agora, se eu quisesse que ele reproduzisse automaticamente, temos a tag. Então vamos selecionar a tag de vídeo. Temos a tag aqui, autoplay, mas isso não vai fazer com que ele reproduza automaticamente. E aqui você tem autoplay igual a autoplay. Se você fosse escrever isso em código, seria bem fácil. Se eu clicar em salvar e rodar isso agora, ainda assim não vai reproduzir automaticamente. Você pode ver que não está tocando. Eu tenho que clicar no botão de play, apesar de ter selecionado o atributo autoplay. O motivo é que ele só vai reproduzir automaticamente se você marcar muted. Então, você precisa deixar o vídeo mudo quando ele começar. E existe, sabe, uma razão lógica por trás disso. Se, digamos, um vídeo tiver um áudio muito alto e começar a ser reproduzido automaticamente, sem você esperar, bem, isso vai te assustar pra caramba. Então, o atributo autoplay só vai funcionar junto com o atributo muted. Então, se eu apertar Ctrl S agora, desculpa, Ctrl S, e eu for recarregar isso agora, você vai ver que vai começar. Pronto, está reproduzindo automaticamente, mas está sem som. E agora eu tenho a opção de ativar o som. Beleza, então isso deve cobrir a parte de vídeos para você.
Isso deve fazer sentido. A única outra coisa que vou fazer aqui é porque eu quero que as dimensões do vídeo mudem junto com a minha tabela. Assim fica tudo certinho e organizado. Novamente, não é obrigatório, mas eu vou fazer, só vou colocar a largura. Igual a aspas, 100%. Fecho minhas aspas. E o que isso vai fazer é fazer com que meu vídeo ocupe toda a largura da célula aqui. Certo. Ctrl S, vamos dar uma prévia rápida. Pronto! Parece pior porque ocupa muito espaço, mas tudo bem. Posso deixar assim por enquanto, pois ao colocar coisas nessa célula, o espaço será ocupado. Então vamos dar uma olhada. Novamente, você não precisa definir a largura em 100% para isso, mas é uma boa prática aprender, porque podem pedir isso em outra prova. Certo. Então, enquanto eu revisava a gravação, percebi que esqueci de colocar o texto alternativo, que basicamente é uma mensagem de erro exibida para o usuário caso do navegador dele não consiga reproduzir o vídeo ou o tipo de vídeo, nesse caso, MP4. Então vou adicionar isso agora. Podemos ver que esta parte aqui diz para exibir uma mensagem de erro automatizada em texto caso do navegador não suporte esse tipo de vídeo. Então isso é bem fácil de fazer. Só tenha certeza antes de fechar a tag de vídeo aqui, a gente vai logo depois disso e simplesmente digita o nosso texto. Ou a outra maneira é, quando você estiver na tag de vídeo, se você clicar nesse vídeo, aqui embaixo nas propriedades tem onde diz texto alternativo e você simplesmente digita a sua mensagem. Só faça a sua mensagem relevante. Por exemplo, seu navegador não suporta o tipo de arquivo de vídeo. Agora, isso é ótimo. E se você olhar a prova, basicamente diz que o navegador não suporta esse tipo de vídeo. Então você pode usar isso como parte da sua mensagem. E assim que você digita isso, você pode ver que ele coloca aqui, bem antes de você fechar a tag de vídeo. Beleza, beleza, então vamos continuar. Coloque nas células, veja o texto de M25 Text Nem GST. Aplique o estilo de parágrafo a esse texto. Beleza, então aqui dentro eu vou abrir o arquivo de texto. Aqui está. Pronto? Ctrl A, Ctrl C, vou copiar isso, posso fechar agora e colar aqui. E agora isso inseriu um texto aí. E se eu clicar em qualquer lugar aqui, posso selecionar tudo. Não faz muita diferença. Para o formato, vou mudar para parágrafo porque foi isso que foi indicado. E agora podemos ver que pronto, ele adicionou a tag P. Beleza, então Ctrl mais S para salvar. Vamos fazer uma visualização rápida. Pronto, agora está diferente. Consegue ver isso? Perfeito. Beleza, então vamos continuar. Vamos para o número 6. Na célula D, digite na célula D o texto reboco especializado. Reboco especializado na célula E, isso na célula F. E na célula G, digite editado por, com seus dados. Certo, aplique H2 a todo esse texto. Beleza, então vamos pular para a próxima parte. Então, em D, que é aquela primeira célula ali, eu quero colocar reboco especializado. De novo, eu coloquei no lugar errado. Corta isso. E eu quero isso dentro da célula ali. E então aqui eu quero outra construção. Aqui eu quero fale conosco. Confira se suas letras minúsculas e maiúsculas estão iguais às originais. Editado por 2 pontos, seguido de um espaço. Diz para incluir seu nome, o número do centro e o número do candidato. E todos esses devem estar indo para... Selecionamos todos aqui nas propriedades e formatamos como título 2. Pronto?
Ok, não estou muito preocupado com a aparência disso, porque, obviamente, vai ser uma folha de estilos. Vai ter outra coisa que vamos adicionar. Vamos apenas continuar avançando e fazendo exatamente o que está nos dizendo para fazer. Certo? Então já fizemos, já inserimos todos esses. Adicionamos a formatação de título 2 ao número 7. Transforme o texto especialista em reboco em um link para a página da web que abra em uma nova janela chamada Blank. Depois, transforme o texto outra construção em um link para abrir a próxima página. Este aqui não menciona sobre a janela de destino ou uma nova janela. E depois, vincule o Fale Conosco a este endereço de e-mail aqui. Agora vou ser preguiçoso, vou apenas copiar esse endereço de e-mail porque não estou a fim de digitar tudo. Você vai precisar digitar e usar o assunto mais informações, por favor. Vamos fazer isso. Primeiro, gesto especializado. Vamos selecionar todo esse texto na área de propriedades. Em link, clique novamente na pasta lá embaixo. E queremos vincular a especificação M25, aquela ali. Clique em OK. E então o destino aqui, temos o destino. Queremos que vá para _blank. Se te derem um destino inexistente, apenas digite o que disserem naquele campo em branco. Outra construção, queremos selecionar esse texto. Isso novamente vai ser um link para uma página M25 const. Está ali. Clique em OK. Não diz nada sobre a janela de destino, então vamos deixar isso como está. Para o Fale Conosco, queremos que envie para um e-mail. Então aqui embaixo no link, o que eu vou fazer é escrever. Eu vou escrever isso aqui, que é, e depois a gente só remove. Então, a linha que precisamos digitar é esta. Mail to 2 pontos, o endereço de e-mail. Beleza! A gente não precisa desse espaço. Isso é a tag mail, basicamente para criar um link para um e-mail. E então, quando você terminar o endereço de e-mail, você vai colocar um ponto de interrogação, porque não pode ter um ponto de interrogação dentro do endereço de e-mail. Isso basicamente especifica onde o endereço de e-mail termina. Você vai digitar subject igual a, e então aqui você vai escrever o assunto que eles te deram. Mais informações, por favor. Mais informações, por favor. Certo, agora eu vou pegar tudo isso, essa é basicamente a linha que você vai precisar colocar lá. E eu vou colocar isso lá no link quando eu tiver selecionado o contato. Ctrl V, certo. E é isso. Então, essa parte terminou. Agora vamos testar todos. Pressione Ctrl S para salvar, vá para a página da web, recarregue e veja o resultado. Salvou? Arquivo salvar, salvar tudo. E vamos tentar recarregar de novo. Pronto. Então, o primeiro vou clicar nisso. Deve abrir em uma nova página, porque deveria ser _blank. Aí está. Abriu em uma nova página. Essa é a especificação M25. Este aqui, outra construção. Clique nisso. Isso abre na mesma página porque eles não definiram uma janela de destino. Essa é a cons M25. Isso funciona bem. Este aqui deve abrir meu aplicativo de e-mail. Agora, nos seus computadores, se você estiver usando o seu computador pessoal, provavelmente vai funcionar. Mas se você estiver usando um computador em um laboratório, aí está. Eu cliquei nisso e agora abriu. Deixe-me só conferir. Esse é meu endereço de e-mail. Esse aí. Então você pode ver que ele colocou o endereço de e-mail automaticamente e também colocou o assunto automaticamente. Então funcionou. Perfeito! Não preciso dizer nada. Tudo o que fiz agora está funcionando bem. Vamos voltar à prova. Parece que vamos criar uma nova folha de estilo externa. Então vou criar um arquivo CSS para o site. Todos os códigos de cores devem ser exibidos em hexadecimal. Sua folha de estilos não deve conter HTML ou linguagem de script. Crie uma nova folha de estilos para atender às seguintes especificações.
Agora, eu sempre gosto de ler tudo com antecedência, até o ponto em que preciso aplicar a folha de estilos, ver qual é o nome do arquivo da folha de estilos, para ter uma boa compreensão do que vou fazer. Então, deixe-me ler isso primeiro. Dentro desta caixa aqui, basicamente especifica o que eu preciso aplicar dentro da folha de estilos. Vou adicionar um comentário no início da folha de estilos com seu nome, número do centro e do candidato. Precisamos definir o estilo das tabelas para que elas fiquem centralizadas no navegador. Bem, eu já fiz isso com as propriedades, mas tudo bem, vou colocar isso na folha de estilos. E então, definir as bordas da tabela e das células para que sejam brancas, visíveis e com 2 pixels de largura. Então, as bordas da tabela e das células, isso basicamente significa a tag table e a tag td, certo? Tudo bem, então diz para salvar isso como uma folha de estilo externa, uma folha de estilo em cascata externa na sua pasta Plaster com o nome de arquivo M25 Plaster2 M25 Plaster2 underscore fall. Então, essa vai ser a estrutura do nome do arquivo. Tiramos uma captura de tela do nome do arquivo e conteúdo para o documento de evidências. Ainda não aplicamos a folha de estilo. Agora diz para anexar a folha de estilo M25 plus.mus ss. Esta é uma folha de estilo distinta. Nossa folha de estilo com esse nome longo é para a página da web criada na etapa 2. Depois, anexe a folha de estilo salva na etapa 8, que é esta aqui. Que é aquela ali a esta página da web para que ela tenha uma prioridade mais alta do que M25 plus.css. Agora, prioridade mais alta... Sim, você precisa dar uma olhada nos estilos. Ok, então se você ainda não tem este tutorial, antes de eu continuar, deixa eu só pular aqui. Este é o meu canal, então a maioria de vocês provavelmente já conhece isso de qualquer forma, mas se você for no meu canal, clicar na busca e digitar estilos. Você vai ver os vídeos que eu tenho. Então este está usando o Expression Web. Este é o que usa o Dreamweaver. Então este tutorial aqui, guia completo de estilos HTML, cobre tudo relacionado a estilos. Estilos internos, estilos externos, estilos inline, hierarquia, classes, absolutamente tudo. Então, se você não entende algo sobre estilos, esse é o tutorial para assistir. E eu vou mostrar isso novamente. Além disso, quando eu for fazer o web design usando o Expression Web para vocês, alunos que vão usar o Expression Web, vocês têm este tutorial aqui. Também tem um teste aqui que vocês podem tentar se quiserem. Dou essa avaliação aos alunos para testarem e verificarem seu entendimento sobre estilos. Então, quando se trata de estilos, nós vamos aplicar 2 folhas de estilo. Esta que vamos criar precisa ter prioridade. Então, vamos começar. É por isso que é importante ler as perguntas, sabe, mais adiante, para que você tenha um bom entendimento do que vai fazer. Então, eu vou em Arquivo, Novo, CSS, Criar. Sempre que você cria uma nova folha de estilos, aparece isso em cima, em cinza, barra, asterisco, documento, CSS, asterisco, barra. Isso é um comentário. Tudo o que você colocar entre essa barra asterisco e asterisco barra, qualquer coisa entre elas, é considerado um comentário. O papel orienta. Insira um comentário no início da folha de estilos com seu nome, centro, número e número de candidato. Posso só apagar onde diz documento CSS e inserir meus dados. Agora, se eles te deram uma folha de estilos e você tivesse que adicionar um comentário nela e você não soubesse como adicionar o comentário, a maneira mais fácil é criar uma nova folha de estilos, só copiar aquilo e colar na sua folha de estilos. E está tudo certo. A ideia é lembrar que é barra asterisco e asterisco barra. E caso não consiga criar nova folha de estilos. Essa coisa aqui em cima, basicamente é uma linha que define qual conjunto de caracteres usar. Está usando o conjunto de caracteres UTF-8.
você pode deixar isso aí. Não precisa mudar. Mas se remover, não faz diferença. Em seguida, ele sugere definir um estilo para centralizar as tabelas na janela do navegador. Beleza, então para isso eu vou até a janela e vou ativar o CSS Designer. Certo. Por enquanto vou clicar no mais, no seletor e digitar Table. Aí está. Vou pressionar Enter 2 vezes. Assim, a gente realmente vê a tag Table aqui. Aqui à direita, vemos todas as propriedades. Agora, se você não estiver vendo todas essas propriedades, normalmente essa opção aqui chamada Set está marcada, e isso só vai mostrar as tags que você já aplicou a essa tag. Não apliquei nada, então não vejo nada. Garanta que isso esteja desmarcado novamente. Se você não sabe como configurar o Dreamweaver para que ele funcione para você, ou se ele está configurado do jeito que eu uso, novamente, no meu canal, na playlist de Dreamweaver, o primeiro vídeo é sobre como configurar sua interface para que funcione para você desse jeito. Ok, então a partir daqui, o que eu quero é garantir que a tabela esteja centralizada. Isso basicamente significa que eu preciso vir aqui onde está o meu layout. E para a minha margem, eu preciso selecionar automático para a esquerda e automático para a direita, meus pais. O que isso basicamente significa é o seguinte: se a minha tabela está ocupando, digamos, 80% da janela, isso significa que sobra 20%. Se eu deixar a esquerda e a direita automáticas, então ele vai dividir igualmente o espaço restante e colocar a tabela no meio. Então ele vai colocar 10% à esquerda, 10% à direita e os 80% no meio. E é basicamente isso que a margem faz. Ela usa toda a margem que sobrou. Então isso vai ser automático. Agora, a próxima parte diz: então eu já fiz essa parte, definir as bordas da tabela e das células. Então isso vai ser na tabela e na tag TD. Novamente, se você não souber sobre tabelas, pode pesquisar meu canal novamente no meu Dreamweaver. Você deve conseguir encontrar lá. Vai lá, tabelas no Dreamweaver. Tudo bom que você precisa saber sobre tabelas, não só no Dreamweaver, mas também no Expression Web, tudo. Isso te dá uma compreensão completa sobre tabelas. As tags usadas para tabelas, como usá-las, o que é gerenciado pela tag Table, a tag TD, as bordas, o espaçamento das células, o preenchimento das células, o colapso das bordas, todas essas coisas. Ótimo! Este tutorial é excelente para aprender sobre tabelas. Então, eu quero as bordas para que fiquem brancas, visíveis e com 2 pixels de largura. Beleza, então eu vou... Isso significa que, como ele quer bordas na tabela e nas células, usarei técnicas de programação eficientes e adicionarei novamente a tag Table. Enter. Eu também vou colocar aqui uma vírgula. TD, porque isso vai afetar as bordas externas e as bordas internas. E para as propriedades das bordas aqui em cima, na tag border aqui, eu quero que a largura seja de 2 pixels. Vamos apenas colocar o 2 desse lado. E elas devem ser brancas. Cala certo, então, isso deve ser tudo com F, hashtag tudo com F ali. Vamos com a cor da borda F e assim por diante. Ok, parece que está pronto. Isso é tudo o que precisamos. Então, vamos direto para a tabela, para a prova. Desculpe, agora precisamos salvar. Nossa folha de estilo. Ainda não vamos aplicar, não foi pedido ainda. Então, daqui, eu só vou em arquivo, salvar como... Tenho que garantir que estou na pasta correta. Pronto, estou na pasta de gesso e vou chamar isso de M25, gesso 2 M25. Gesso 2, underline, C este cento e 27, underline, 1234. E se a gente apenas clicar em... Isso deve ser um CSS.
Pronto, CSS salvar. Vamos apenas conferir se olharmos o nome do arquivo ali em cima. Lá está, mestre M25, mais os dois C1 127.123. Tom, é CS. Pronto. Certo? Então queremos anexar a folha de estilo M25 Plus. Então, vou voltar para a minha página da web agora. A partir daqui, o que vou fazer é anexar uma folha de estilo. Existem várias maneiras de fazer isso. Você pode ir em Arquivo, anexar folha de estilo, ou nas propriedades, na parte inferior, ir em Classe, anexar folha de estilo. É exatamente a mesma coisa. Se você for em procurar, queremos anexar primeiro a folha de estilo que eles nos deram, a M25 Plus OneSess. Então, vai ser essa aí. Se eu clicar em OK e OK, pronto. Podemos ver que o estilo foi aplicado. Tem um tema escuro acontecendo ali e podemos ver aqui em cima no HTML, no código-fonte aqui. Temos o head ali e temos o link para essa folha de estilo bem ali. Ok, agora a próxima coisa que quero fazer é anexar aquela que eu criei. Então daqui, vamos em anexar arquivo e queremos anexar essa também. Agora, queremos garantir que aquela que aplicamos, a que criamos, tenha prioridade mais alta. E o jeito que isso funciona é o seguinte. Então, essa aqui, essa é a M25 Plus ponto CSS, aquela que eles nos deram. Essa está na linha 6 e a nossa está na linha 7. Agora, o que estiver na última linha ou na linha de número mais alto tem prioridade. Pense dessa forma. Então, se essa aqui diz que o texto deve ser vermelho, aí vem essa outra e diz que o texto deve ser azul. Então, o texto vai ficar azul. Ela tem prioridade maior. É como se eu te desse uma direção. Eu digo, certo, vá em frente e depois vire à esquerda. E aí eu digo, desculpe, não é à esquerda. Vá em frente e vire à direita. Você vai acabar virando à direita. Você não vai virar à esquerda porque mandei virar à direita por último. É assim, ele segue os comandos de cima para baixo, dando prioridade ao número mais alto. Então, isso está correto. Este aqui realmente tem prioridade mais alta. Então vamos apenas salvar rapidamente, Ctrl S, e só dar uma pré-visualizada para ver como ficou. Pronto. E podemos ver aqui as linhas duplas, o que significa que temos bordas separadas aqui. Há um espaçamento, provavelmente definido na folha de estilos deles. Se olharmos o estilo fornecido, veremos isso. Ali, temos o Border Collapse como Separate e há um espaçamento de 20 pixels. E tudo bem, foi isso que eles nos deram. Então está tudo funcionando muito bem. O que eu ainda não fiz é tirar uma captura de tela. Na verdade, está dizendo aqui para tirar uma captura de tela bem aqui. Tire uma captura de tela para mostrar o nome do arquivo e todo o conteúdo da sua folha de estilos. Ainda não fiz isso, vou fazer agora antes que esqueça. Então daqui, esta é minha folha de estilos. Vou tirar uma captura de tela rápida disso. Vou tirar uma captura de tela de tudo assim. Isso basicamente exibe o nome do arquivo, essa parte ali. Então, está perfeito. Vou abrir meu documento do Word e colar isso. Está grande, então vou reduzir um pouco, mas não demais, para ficar bem claro e legível. Arquivo salvar. E aqui no meu navegador também, vou apenas em Arquivo, salvar tudo, garantir que tudo esteja bem salvo, e aí posso voltar. Beleza, já fiz tudo isso. Já fiz a captura de tela. Agora salve a página, copie o código-fonte HTML e coloque no documento de evidências. Exiba a página no navegador. Se necessário, ajuste para que a página possa ser vista, todo o texto possa ser lido facilmente e a barra de endereços fique visível. Tire uma captura de tela como evidência. Certo? Então basicamente terminamos. O que eu vou fazer agora é copiar o meu código-fonte. Este aqui é o meu código-fonte, o código HTML. Então, vou pressionar Ctrl A, Ctrl C e ir para o meu documento do Word. Vou para uma nova página. Assim consigo colocar todo o código em uma página só. Isso facilita para o examinador. Cole ali. Agora vou selecionar meu código. Vocês devem saber como fazer isso, pois são alunos do IGCSI e fazem processamento de texto.
Então, parágrafo, eu só vou colocar isso em 0. E vou lá, não tenho espaço após cada parágrafo, assim todo o meu código HTML cabe em uma página. Agora, vou para outra página. E aqui, eu quero tirar uma captura de tela da minha página web no meu navegador, no navegador, e diz que você pode redimensioná-la. Então, muitos de vocês têm dificuldade em conseguir o tamanho certo. Agora, há duas coisas que você precisa fazer quando estiver tentando ajustar o tamanho da sua página web para conseguir a captura de tela correta. A primeira é usar o zoom. Então, se eu pressionar o tecla Ctrl no meu teclado e usar a roda do mouse, eu posso diminuir o zoom. Agora mostra tudo, mas fica bem pequeno. Então, o que você também pode fazer é, se você mudar a largura e der um zoom, você consegue um bom resultado. Lembre-se, tudo se ajusta direitinho. Olha só. Beleza, pronto. Perfeito. Isso mostra tudo em uma janela só no meu navegador. Agora, quando você for tirar o print, é muito importante que você pegue as bordas da janela do navegador. Então, eu vou pegar de fora. Não faça isso. Não tire um print assim, porque isso não mostra que você tirou o print da janela do navegador. Você precisa tirar um print mostrando todas as bordas da janela do navegador. Isso mostra as bordas, o nome, o caminho do arquivo no topo. Eles sabem que isso é do seu navegador e isso é perfeito. Beleza, agora posso colocar isso dentro do meu documento do Word. Vou realmente ajustar isso, deixar o maior possível e garantir que imprima sem ser cortado. Pronto. O engraçado é que eu digo para você não imprimir no modo escuro, e eles te deram uma página da web que basicamente é modo escuro para você imprimir. Mas é isso aí, certo? Então vamos apenas clicar em salvar. E essa é a parte de web design. Agora, isso não foi difícil. Essa foi, na verdade, uma tarefa bem fácil. Você realmente não precisou fazer nada com a folha de estilos. Só algumas coisas bem básicas ali. Mas havia algumas informações boas aqui sobre proporção de imagens, vídeos, mas também sobre a hierarquia dos estilos. Como eu disse, se não estiver confortável com tabelas, propriedades de tabelas ou estilos, confira os tutoriais que mencionei no meu canal. Você pode simplesmente procurá-los e vai encontrá-los muito facilmente. Então, se você quiser a tarefa 1 e a tarefa 2, sim, você pode encontrá-las na playlist. Agora eu vou seguir em frente. Então você deve ir deste vídeo para o próximo vídeo, que é a tarefa 4, que é sobre planilhas. Agora, se você gostou deste vídeo, você já sabe o que fazer. Não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever e vamos para as planilhas.